Vem cá, Maria, mãe de Jesus, era impecável, imaculada, como diz os católicos? A resposta é não. Maria tinha uma santa vida diante de Deus. Era uma mulher santa. Juntamente com José foram os primeiros cristãos. Porém, eles não eram impecáveis. Eles eram falhos como qualquer ser humano. O único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em primeiro lugar, porque quando Jesus nasceu, Maria ofereceu oferta pelo pecado. O que não poderia acontecer se ela fosse imaculada. A oferta exigida na lei mosaica. Lá em Levítico, capítulo 12, dos versículos 2 até 2, 4, 6 e 7. Que diz que uma mulher, quando ela dava à luz a um menino, ela ficava impura por 7 dias, não podia tocar em nada sagrado. Depois de uma purificação de mais 33 dias, ela teria que oferecer 2 pombinhos em oferta pelo pecado. E talvez alguém diga assim, mas isso aí não é pecado voluntário, isso é pecado cerimonial. Ok, é verdade. Porém, a lei mosaica, quando ela estabelece o pecado cerimonial, é justamente para dizer que o homem tem natureza pecaminosa. É justamente aquilo que Paulo disse, que Deus encerra todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então, isso deixa claro que Maria não podia ser imaculada. Em segundo lugar, porque Maria considerou Jesus louco. É isso mesmo. Marcos capítulo 3, versículo 21. A família de Jesus ouviu falar que Jesus estava pregando e que alguém queria matar Jesus, que os judeus queriam matar Jesus. Aí em Marcos 3, 21 está escrito o seguinte: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar. Presta atenção nisso. Eles queriam forçar Jesus a voltar para Nazaré. Pois comentavam, ele perdeu o juízo. Tem uma outra versão que diz, ele enlouqueceu. Quem eram esses familiares? Eles vão partir em viagem e vão até onde Jesus estava pregando. No versículo 31 de Marcos 3, diz o seguinte: foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ah, agora a gente descobriu quem que eram os parentes de Jesus que consideraram que ele tinha enlouquecido e quiseram forçá-lo a voltar para Nazaré. A mãe e os irmãos de Jesus. Maria no meio. Eu estou dizendo com isso que ela era uma terrível pecadora? Não. Mesmo porque ela está fazendo isso aqui movida pelo amor materno, mas de uma forma errônea, pecaminosa. Então veja bem, o texto diz o seguinte, no versículo 32, havia grande número de pessoas sentadas em torno dele e lhe avisaram, olha, a tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Né? Quando chega lá, a coisa piora. Por quê? Maria manda interromper a pregação de Jesus. No direito canônico do catolicismo, isso é abuso litúrgico, é pecado de abuso litúrgico. Interromper um padre da Igreja Católica que está lá fazendo a sua homilia. A pergunta que fica é a seguinte:
interromper um padre católico na sua homilia é pecado? Interromper Jesus, não? Jesus estava pregando. Mateus capítulo 12, versículo 42. Enquanto Jesus estava pregando, a grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Não é depois dele ter pregado, não, é enquanto ele estava pregando. Aí Jesus responde o seguinte. Jesus responde a quem trouxe a informação. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para a multidão dos discípulos, afirmou, eis minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha irmã. O que Jesus está dizendo é o seguinte, os laços sanguíneos familiares não antecedem para ele em importância os laços da irmandade espiritual. Ou seja, se você servir a Deus, você não é menos importante para Jesus do que Maria, do que seus irmãos carnais, seu pai adotivo, suas irmãs. O carro-chefe da comunhão e da importância diante de Jesus é se as pessoas temem e guardam a palavra de Deus. Ok? Isso explica por que Maria disse no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria reconheceu que precisava de um Salvador. Aí vem a igreja romana mentindo, dizendo que Maria foi salva por antecipação, o que é uma doutrina estranha no Novo Testamento, porque Mateus 1,25 está escrito que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Lucas capítulo 19 está escrito que Jesus, que o Filho do Homem, veio salvar o que se havia perdido. Então salvação é para quem peca. Salvação é para quem estava perdido. E Maria confessa ter um Salvador. Pelo que nós vimos até aqui, fica claro que essa salvação não é a pura antecipação que o catolicismo inventou. Mas é porque ela, apesar de ter uma vida santa, também era falha, também pecava. Numa outra oportunidade, quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José esqueceram Jesus em Jerusalém. Olha só, eles levaram ele. Quando terminou a festa, olha só o que diz o texto. Deixa o texto falar por si, eu não vou falar nada, olha só. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Presta atenção, sem que eles notassem. Ou seja, eles foram displicentes, o menino tinha 12 anos. Jesus ainda não era pleno, humanamente falando, tanto que o versículo final desse capítulo diz que ele crescia em conhecimento, né? Então ele ainda não era pleno, ele estava debaixo da responsabilidade deles. E eles ficaram indiferentes. Presta atenção. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem. Caminharam por um dia inteiro. Então, quer dizer, durante um dia eles não viram Jesus. O que eles imaginavam? Está no meio dos companheiros de viagem. Presta atenção, nós não estamos falando de um gatinho que alguém esqueceu, de uma chave. Nós não estamos falando aqui nem de um filho que seja um filho comum, porque esse aqui não é um filho comum, esse aqui é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Então, como que pode esquecer o próprio Deus assim, ficar tão indiferente? Como que pode? Você entende?
Isso aqui na lei comum seria crime de abandono de incapaz. Para que você está lembrando isso? Para colocar pecado na irmã Maria e no irmão José? Não, para lembrar que eles eram falhos. Eram santos de Deus, justificados, mas eram falhos. Ok? Ah, mas Jesus tinha 12 anos e isso já era considerado adulto. Então não era para eles se preocuparem. Por que eles voltaram lá, em Jerusalém? Porque eles sabiam que aquela responsabilidade era deles. Eles imaginaram que Jesus estava no meio das pessoas, que as pessoas que deveriam se responsabilizar pelo menino. Né? Aí o texto continua. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. O que acontece com o menino Jesus? Uma coisa que é difícil a nossa compreensão. O versículo 52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria. Ele não era ainda pleno, você entende? Na sua humanidade de juízo. Por isso que diz que ele se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então ele não era pleno de conhecimento aí, quando ele tinha 12 anos. Ele ainda era a responsabilidade dos seus pais. E os pais foram displicentes. O que prova para nós que José e Maria, José, eles nem dizem que é impecável, né? Então, por isso, não vamos focar só em Maria. Maria não era impecável. Ela esqueceu Jesus em Jerusalém, provando para nós que impecável é somente Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele é Deus. Para ser impecável tem que ser Deus. É por isso que nenhum outro ser humano nunca foi impecável, incluindo a irmã Maria.